Conhecer Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Toda a minha sede de conhecimento de Deus, antes da minha decisão ao lado de Cristo, fora saciada porque ou eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador e Senhor, ou Ele me convidou e me aceitou na sua seara. Nunca se sabe quando termina o homem para começar Deus. O Senhor da Seara fez tudo isto antes da minha conversão ao Evangelho de Cristo, para que, assim que saciada a minha fome de justiça, sede de verdade e anelo por conhecimento de Deus, fossem rompidas as barreiras que me impediam conhecer Deus por causa da falta de fé. Ele operou para que eu fosse livre de tudo isto e pudesse vir e ver. Mesmo respeitando os limites humanos nesse conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, o mesmo Senhor da Seara tem me enviado para promover que alguém possa ouvir desse depósito, a fim de que também tenha fé. Ter a fé que, pelo Espírito Santo, lhe convence do pecado, da justiça e do juízo, para converter-se, ser sarado e me confortar a alma na ventura de poder ser também participante do Evangelho de Cristo. São pérolas e coisas santas, princípio, alicerce e alfa. Antes o absoluto. Nos primeiros passos da minha procura ou loucura atrevida de querer conhecer Deus, me perguntei ou indaguei a Deus: o que aconteceu primeiro? O tempo ou o espaço? Considerando que quase sempre, quando perguntamos a nós mesmos, estamos indagando a Deus, como sempre, sem percebê-lo. Já estava comigo a resposta que somente Deus responderia a Deus. Lugar de Jesus Cristo passar noites inteiras em oração. E ouvi não de mim, o que é ser, estar e vive. Ele que vem antes do tempo e do espaço, porque a concepção de tempo é de imediato a duração, o movimento e a leitura, o que se efetivará em simultaneidade, ou a unidade de ser, o lugar da cognição e concepção do espaço, onde se comemora antecipadamente o que ainda irá existir. Assim, é a unidade de tempo e espaço inexplicável, porque a explicação veio depois dele. É invisível, porque a visibilidade veio como o corpo da explicação cognitiva depois. Ficam inenarráveis, porque a narração somente seria verdadeira se eterna, como o alfa antes do princípio e o ômega após o fim. A narração deveria ser o registro do antes ou do depois, já na fronteira do inconcebível da eternidade.
inenarrável, porque a narração nasceu depois do que é, antes e após, e é sempre ativo hoje, enquanto a vida continua. Conhecer Deus. Então, no conhecimento de Deus, primeiramente se fala de alicerce, fundamento, princípio, Senhor, Espírito e pedra fundamental, para que o desconhecido, impalpável, invisível, inaudível, intocável, insondável, inacessível e inaudito seja glorificado, considerado que ele também há de vir. Ele, não visto, não tocado e desconhecido, é presente, voz, resposta, consolo, esperança, firmamento e alicerce de tudo. É a vida que Deus nos dá. Sempre que possível se começa o Evangelho ou qualquer assunto falando do Pai, santificando e glorificando o seu nome, falando de Deus, sugestão: o que Deus quer de nós? Quais são as coisas que Deus aborrece? Qual foi, qual é e será a promessa feita a todos os homens? É por amor que Deus faz, abre, fecha, sofre, dá, recebe, entrega e toma. Conhecer Deus? Conheçamos e prossigamos conhecendo ao Senhor.